Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que todos tenham tido uma ótima noite e vamos dar sequência às nossas palestras. A palestra de hoje trata-se da a premissa atuarial da geração futura. Tá? É uma parceria da APPREM com o IBA, Instituto Brasileiro de Atuária. Tá? Apresentarão a palestra os atuários André Conde, ele é atuário consultor da Conde Consultoria Atuarial, atua em Previdência e Seguros desde 2004. Participa de diversas comissões técnicas do Instituto Brasileiro de Atuária, o IBA, há mais de 16 anos, além de palestrante em diversos eventos e congressos na área de Previdência, está como diretor da Previdência Pública do IBA, formado em Ciências Atuariais pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Membro do Instituto Brasileiro de Atuária, IBA número 271. Com MBA em Gestão de Empresas pela FGV, atua como consultor em entidades de previdência complementar, abertas e fechadas, e entidades de regimes próprios estaduais e municipais, seguradoras e planos de saúde. Na Conde Consultoria Atuarial, desde 2008, atuando como sócio consultor em previdência e seguros. Depois, o segundo convidado nosso é o André Grau. É atuário, coordenador da Comissão Técnica de Previdência Pública e do IBA, e sócio consultor da Magma Assessoria. Atua em regimes próprios em Previdência Social desde 2008, formado em Ciências Atuariais pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade Pública de São Paulo. É o FEA-USP, e é membro do Instituto Brasileiro de Atuária, MIB, número 2372, com MBA em Regimes Próprios de Previdência Social pelo ICDS. Atua como consultor em regimes próprios de previdência social, estaduais e municipais, e é pesquisador pela Fundação do Instituto de Previdências de Pesquisas Econômicas da FIP. Palestrante em eventos voltados a regimes próprios de previdência social e participa da Comissão Técnica de Previdência Pública do Instituto Brasileiro de Atuária, o IBA, há mais de 13 anos. Antes, meus colegas, eu tenho que dar um recado que a palestra Efeitos da Decisão do STF, que seria na parte da tarde, às 14 horas, foi transferida para as 16 horas. E a palestra da GESCOM, das 16 horas, foi antecipada para as 14 horas. Tá bom? E agora, com vocês, tenham a bondade de... Por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, eu agradeço aqui, em nome do IBA, a APPREM, né, em nome do Daniel aqui, a gente tem uma parceria técnica e essas parcerias são muito importantes para a gente do IBA, não só com a APPREM, com a ABPEM, com a Tricom, Tribunal de Contas, nas quais a gente consegue divulgar mais a parte de ciências atuariais, né, e abrir essa caixa preta que é para algumas pessoas que não têm vivência no cálculo, nas apresentações das avaliações atuariais, né? Então, muitos institutos contratam a avaliação atuarial só por um período, não tem uma assessoria mensal. Então, vocês acabam ficando distante das avaliações atuariais. E aí, o meu papel como diretor do IBA foi divulgar mais as ciências atuariais para todo o mercado. Então, a gente fez isso há mais de 15 anos em entidades fechadas. Temos vários cursos de atuários para não atuários, para quem trabalha em entidade fechada, e agora estamos direcionando isso para a Previdência Pública, para os RPPS, tá? Então, mas hoje aqui a gente trouxe um detalhe da avaliação atuarial, que é a geração futura. Na parte da tarde,
às 16, nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhes das avaliações atuariais, o que é uma reserva matemática, como é o cálculo, o impacto das premissas. E aí já aproveito aqui para divulgar, fazer um merchan aqui na ABPEM, da própria APPREM, que a gente, em parceria, estamos dando um curso que chama Atuário para Não Atuário. Então, é um curso de um dia inteiro. Já demos esse curso lá na ABPEM. Estou vendo que algumas pessoas aqui participaram desse curso. Em agosto, vamos dar o curso para a APPREM e também ele vai ser dado lá no próximo congresso da ABPEM, tá? Bom, então, vamos para o foco principal aqui, que é a apresentação da geração futura. Então, primeiro, eu não posso deixar de falar do IBA, né? Eu sou do Instituto Brasileiro de Atuária. Ela é uma associação que nós temos vários atuários do mercado, né? Ela iniciou-se em 44 e o objetivo principal do IBA é divulgar as ciências atuariais, ajudar o mercado dos atuários em todas as áreas de atuação, né? Então, o atuário ele acaba atuando em toda a área de seguros, né? Previdência, saúde, seguro automóvel, mercado financeiro, M&A de empresas. Então, tudo que envolve risco atuarial, o atuário e o IBA acaba atuando também, tá? Aí o atuário em si, ele faz um concomitante de matemática, estatística, economia e a probabilidade de finanças. E essa arquitetura dessas matérias, ele realiza o cálculo atuarial, né? Principalmente focado em risco. Então, esse é o papel do atuário no mercado, tanto de previdência como segurador. E aí, de fato, geração futura, né? Geração futura não é uma técnica nova, mas era uma técnica que ela estava um pouquinho apartada das avaliações atuariais, tá? Por quê? Porque 2016 em diante, ela estava sendo proibida de ser utilizada. Mas o que é a tal da geração futura, né? O que significa a geração futura? Geração futura é um negócio muito simples. Ela nada mais é que uma massa futura, né, que vai entrar no plano, mas ela não está no plano hoje. Então, quando vocês enviam um cadastro de participantes à base de dados para avaliação atuarial, né, essa geração futura não está lá. Mas ela vai substituir as pessoas que irão falecer, que irão se aposentar, né, ou até invalidar, não é o caso dessa lei, ela não permite invalidar, mas as pessoas que se invalidam total e permanente morrem, elas são substituídas no ente federativo. Então, ela pressupõe que o ente federativo não vai terminar, né? Não vai, aquela massa que está lá, ela vai morrer, mas não vai terminar. Essas pessoas serão repostas no plano, né? Agora, como elas serão repostas? Qual que é o nível de reposição? Qual que é o método que o atuário usa para essa reposição? Então, isso que a gente vai ver um pouquinho aqui mais para frente. Então, a geração futura já podia ser utilizada agora na avaliação de 2025, né? Inclusive, eu e o André utilizamos nossos clientes a geração futura. Ela tem um impacto interessante, não é a salvadora, não vai resolver déficit atuarial, né? Mas ela traz um ganho, né? Dependendo, obviamente, do plano, e esse ganho você pode usar na geração atual, tá? Agora, ela necessita de estudos, né, para ser realizada. E tem definições da reposição de pessoa, qual que é o nível de reposição, né? Ela vai poder ser abatida no déficit atuarial, em qual percentual? Então, como eu comentei aqui, a gente tinha uma nota técnica, a 12 de 2016, que ela proibia a utilização da geração futura e a gente, alguns atuários usavam a geração futura só de forma gerencial. A gente realizava o cálculo da geração futura, calculava a reserva matemática, né, a provisão matemática da geração atual e da geração futura separado. Só que a gente não poderia falar assim, olha, essa geração futura aqui ela tem um ganho, eu vou usar na geração atual. Não, porque isso era proibido. Então você não poderia alterar o seu plano de custeio por conta da geração futura, não poderia colocar isso na reserva matemática, a geração futura, e não poderia abater déficit. Então, novamente, lá no DRA, que a maioria de vocês aqui conhece, que é o demonstrativo da avaliação atuarial, você colocava esses valores separados e nos resultados do DRA, de déficit, de custo e tal, ela não impactava, só ficava de forma gerencial. E nos relatórios também, né? Então ela era vedada, totalmente vedada, só que em 2024, depois de muita luta, porque a gente do IBA defende a geração futura, a gente acredita que um ente federativo não vai acabar, o RPPS não vai acabar de um dia para o outro, a gente sempre defendeu isso, a gente conseguiu reverter essa premissa e utilizar na avaliação atuarial, né?
Agora, a utilização da geração futura, quando isso vai sair numa portaria, numa nota técnica, ela é bem discutida, etc. E nem sempre só a parte atuarial prevalece, né? Tem a parte política. Então tem alguns detalhes que a legislação trouxe para a gente, que eu vou mostrar para vocês, de como você utilizar a geração futura, os limites, né? O percentual que você pode utilizar. Então, saiu a CNRPPS número 5. Logo quando saiu essa legislação, no dia seguinte, a gente do Instituto Brasileiro de Atuária reuniu todos os atuários que participam lá do IBA de RPPS e começamos a discutir essa resolução, né? Quais são os limites dela, o que poderia ser feito e tal. Mas é uma resolução que ela é muito simplificada, mas ela já trazia alguns pontos interessantes. Por exemplo, ela fala que a reposição dos participantes é 1 para 1. O que significa dizer? Que cada participante que sair por aposentadoria, eu só posso recolocar 1, no máximo. Posso recolocar 0,8. Né? Então, saiu 100, posso colocar 80, mas não posso recolocar 120. Então, ela criou uma limitação. Né? Isso é a verdade absoluta do mercado? Não. A gente tem as exceções que tem reposições acima de 1 para 1. Né? E aí, obviamente, pode ser que aquele ente federativo cresceu muito, recebeu fábricas e precisa de mais servidores. Então, essa reposição é maior que 1 para 1. Mas a legislação, de fato, não permite. A maioria, essa média de 1 para 1, ela é inferior de 100%. Ela é inferior a 1 para 1. Né? E aí tem premissas que são difíceis de a gente medir. Como que a gente vai medir o impacto da inteligência artificial dentro do ente federativo? Será que ela vai reduzir a reposição desses servidores? Né? Ela vai reduzir? Vai. Mas em quais cargos ela vai reduzir? Será que médico vai ser reduzido? Né? A parte do estado de coronéis vai ser reduzido? A parte de informática, será que vai ser reduzida? Então, a legislação te dá a opção, né? E obviamente aí você tem que ser um município grande, um estado, de fazer esses estudos segregando por cargo. Né? Agora, a grande maioria, isso não é possível, porque se você tem lá 1.000 servidores, 8.000 servidores, 300 servidores ali, ou segurados ativos, dificilmente vai se fazer segregação por cargo. Então, a maioria a gente acaba fazendo uma geral. Ela veda a reposição por rotatividade, morte e incapacidade. Então, teoricamente, na 05, ela falou assim, olha, você pode repor, mas você pode repor os aposentados, tá? Os que se invalidarem, os que saírem por incapacidade e por morte durante a atividade, você não pode repor. Que, na nossa opinião, como IBA, é furado, porque se a pessoa morrer e se invalidar totalmente e não voltar, dependendo da quantidade de pessoas, o cargo que ela está e o instituto, tem que ser reposta. Né? Então, a gente, quando saiu a 05, a gente falou, olha, pessoal, a gente acredita que não é bem assim, vamos mudar isso? Então, foi um dos pontos que a gente levou até num estudo que a gente participou lá no Conaprev, tá? Aí ela autoriza a geração futura impactar na reserva matemática e no custo do plano. Né? Então, isso é um ponto importante. Se não tivesse esse ponto aqui, não seria interessante a gente utilizar, só de forma gerencial. Ela determina que o histórico para os estudos são 10 anos, né? A gente acha que 10 anos é legal, quanto mais tempo melhor, você consegue ter dados para fazer estudo, tudo bem. Mas tem RPPS que não tem esse histórico. Por que não 5 anos, né? Então a gente também propôs esses 5 anos lá o IBA propôs pro Conaprev, tá? E aí ela falou assim que você poderia usar, mas ela ia colocar uma limitação lá pelo ISP, mas essa legislação não fala qual que vai ser a limitação ainda, tá? E nos últimos artigos lá da legislação, ela fala, olha, a gente determina que volte o Conaprev, volte as reuniões com o Ministério, para que vocês peguem essa legislação que saiu e detalhem ela. Detalhem de uma forma mais clara o que vai poder ser usado ou não. E aí, a gente tem a portaria do Ministério 3811, que inclusive ela vai lá e altera a 1467, que é a conhecida nossa. 1467, para quem não tem tanta formalidade, tudo que tem de avaliação atuarial está lá agora reunida, né? Inclusive a gente participou também na formulação dela. Então a 3811 veio e falou assim, olha, a geração futura você pode usar ou não, a gente dá essa faculdade. Se não quiser usar a geração futura, tudo bem, mas quem quiser usar, pode usar.
as aposentadorias programadas deverão ser usadas, como estava na anotação, e aí ele adiciona aqui os falecimentos, que é o que a gente brigou e nós conseguimos mudar, né? Então, acho que é um ponto positivo. Também adiciono o tempo de 5 anos de estudos, que para a gente é um ponto positivo. Autoriza impactar nos déficits dos planos do RPPS, né? Determina que quando você vai fazer reposição, depois que essa pessoa sai por falecimento ou por morte ou por aposentadoria, você tem que esperar 1 ano para repor essa pessoa. Tudo bem, mas ao longo do fluxo, se você está repondo isso todos os anos, né, isso acaba virando reposição anual lá no seu fluxo, então não vai fazer tanta diferença. Vai fazer diferença na primeira vez que você utilizar a geração futura. Aí algumas coisas lógicas que a gente não tem nenhuma objeção para usar a geração futura. As pessoas que você vai recolocar no plano, dependendo do método que você utiliza, o que você faz? Você vê o salário que essa pessoa saiu e regride ela para recolocar no plano, na geração futura, pelo crescimento salarial. Só que você tem que usar no mínimo o salário mínimo. Então, se essa pessoa tiver um salário lá na entrada, nessa projeção atuarial que a gente fizer, menor que o salário mínimo, fala, não, você é salário mínimo. Assim como limitar o salário de todas as pessoas no fluxo da geração futura pelo teto. Por quê? A gente pressupõe que a grande maioria já tem previdência complementar e quem não tem, vai ter em algum momento, né? Então, quando a gente está falando de geração futura e reposições para 150 anos, você tem que considerar o teto. A gente, como atuário, também fala, olha, tem sentido, né? Tudo bem, então passou. E aí, a exigência da nota técnica atuarial, tá? Então, não que você precisa, na minha opinião, aqui fala nota técnica atuarial de geração futura, na minha opinião, você não precisa ter uma nota técnica só para geração futura, mas você tem que ter um capítulo na sua nota técnica atuarial, no qual o atuário descreve o que ele está fazendo. Se ele fez teste, qual que é a reposição, ele usou algum teste estatístico, né? Qual que é o método de reposição dessas pessoas? Depois eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas é clone, é média, né? O que ele usou ali? E a nota técnica atuarial, eu sei que ele é complexa, mas o outro atuário, uma auditoria, o Ministério da Previdência tem que ler aquela nota técnica e entender que está sendo feito e conseguir reproduzir. Eu acho também que, né, isso é perfeito, porque aí você tem uma clareza, pelo menos para os outros atuários, conselhos, então, o que está sendo feito ali de geração futura. Então, é um ponto que a gente, como IBA, brigou para ter lá na geração. Não ser uma geração futura escondida e voltar àquela história da caixa preta atuarial dos anos 90 e etc. Tá? Apreciação pelo conselho deliberativo, né? Então, o atuário ali, quando ele é contratado mensalmente, ele poderia e deveria, na minha opinião, ir lá no conselho explicar o que é geração futura, como eu estou fazendo aqui para vocês, e de fato perguntar para o conselho se tudo bem, né? É uma apreciação, mas por políticas, né? Tudo bem ser usado, mostrar um impacto e tal, para de fato a gente considerar isso na avaliação atuarial. Aí é um ponto aqui que é complexo e teve bastante discussão quando a gente estava vendo a 05 para fazer a 3811, que eu vou falar que eu fui o único que votei a favor lá de atuário de usar o Comprev, tá? A maioria dos atuários falou, não, você não pode usar Comprev na geração futura. Mas o André também, apesar de a gente ser, eu sou filho da PUC e o André é da USP, a gente tem pensamentos iguais, a gente deve usar deve usar o Comprev, porque se você falar que ele é 0, você vai errar. A gente tem certeza que você vai errar. Agora, qual que é o valor do Comprev que eu tenho que usar? Quanto que tempo esses participantes têm em outros regimes, né? Será que é o mesmo dos atuais, né? Será que tem que elaborar um estudo diferente para a geração futura? E aí, dependendo do o estudo que o atuário elaborar, ele consegue determinar isso já nas entradas das nossas pessoas. Porque se ele entrou com 35 anos no plano, 30 anos no plano, obviamente que ele tem algum serviço passado, né? Ele tem e isso está em algum lugar, então é o Comprev. Então você consegue já, nesses estudos preliminares de geração futura, determinar um Comprev para essas pessoas. Ou até, se ela tiver muito parecido com a geração atual, utilizar da geração atual. Agora, na minha opinião, falar que é 0 está errado, tá? Deverá segregar os resultados, isso a gente já fazia. Então, o fluxo atuarial, geração atuarial, fluxo atuarial, geração futura, déficit, se tiver ali da geração atual, o impacto do déficit com a geração futura, todos esses valores têm que ser segregados na avaliação atuarial
DRA e no fluxo atuarial que a gente entrega, tá? E colher as informações dos recursos humanos. Por quê? Porque o atuário, quando ele elabora estudos, né, de reposição, tal, o que ele faz? Ele olha o passado. Pô, teve concurso? Teve. Desse concurso, quantas pessoas entraram? Né? Quem foi que entrou? Qual que é a idade? Qual que é o salário? Qual que é o cargo dessa pessoa? Né? Qual que é a média? Aí então você faz todos os estudos e de repente você chega lá pro prefeito e fala, a gente está usando a geração futura, e fala assim, ah não, mas eu estou redesenhando aqui, o cargo de salário vai mudar totalmente, né? Eu vou contratar não sei quantas pessoas. Então todo o estudo que o atuário fez foi por água abaixo. Por quê? Você vai ter um novo cenário no ano seguinte totalmente diferente. Então é interessante quando você está fazendo a geração futura, pegar essa informação com a parte lá da prefeitura, se tem algum estudo ali para mudar toda a parte de cargos e salários, né? Isso parece ser bem lógico. E isso acontece também em empresas privadas. Quando você vai fazer estudos para empresas privadas, você geralmente consulta RH, inclusive para crescimento salarial, né? Crescimento salarial também. Você faz um cálculo do crescimento salarial, só que se mudar tudo lá nos recursos humanos, o crescimento salarial que você calculou que olha o passado vai por água abaixo também. Então é importante sim a gente ter essa proximidade com o ente federativo, tá? E aí, aqui entra, são 3 slides mostrando que apesar de o atuário realizar os estudos dos últimos 10 anos para ver qual que é a reposição, o nível de reposição, aplicar testes estatísticos, fazer teste de aderência todos esses modelos e achar um valor de geração futura, a legislação, na minha opinião, não deveria ser assim, mas aí entra a parte política, falou assim, olha, tudo bem, você chegou no resultado, mas você não vai poder usar 100%, tá? Esse resultado superavitário da geração futura, se você achou esse resultado superavitário, em 2025, que foi a avaliação agora que a gente já fechou, se você tiver projeção nível 1 e 2, você pode usar 60%. Para 2026, 70%, 80% e 90%. Então, ele atrelou a utilização da geração futura com percentual aqui com o nível de projeção, tá? Aí entrou um pouquinho a parte política, né? Por que o percentual de 60%? Atualmente não tem explicação, né? São percentuais para não usar o 100%. Então fizeram uma escadinha aqui de 10 em 10 até chegar do 100%. Apesar de eu achar que esse impacto a gente vai receber em doses homeopáticas, né? Então talvez em 5, 6 anos a gente vai fazer algumas contribuições e pagar alguns déficits que a gente podia já ter eliminado logo no primeiro momento. Isso não aconteceu. Mas tudo bem, melhor do que falar não pode usar geração futura. Então a gente acabou cedendo, né? Nem sempre a parte técnica é a primordial. De vez em quando você tem que entrar um pouquinho na parte política e ceder de um lado para você colocar também a parte técnica. Então, legal. Uma hora ou outra a gente vai ter 100%, isso que é importante. E aí ele detalha também, ó, o nível 3 e 4, se você tem um progestão mais avançado no progestão, em 2025 você já poderia usar o 70%. Depois 80%, 90% e 100%. Aí no nível do progestão a gente até entende, né? Porque assim, quem está mais avançado no nível de progestão tem mais controle, né? Enfim, a base de dados está mais, digamos, correta ali, já passou por validações, todos os processos dentro do RPPS estão mais maduros. Então, na minha opinião, faz sentido você colocar isso realmente para o nível de progestão. E aí, de fato, quem não tem... Quem não tem nada de progestão, você tem uma penalidade. Você começa com 50% em 2025 e vai subindo isso 10 em 10 até chegar a 100%, tá? Bom, agora eu parto aqui com o estudo de reposição. Como que é esse estudo de reposição? Então o atuário olha lá 5 ou 10 anos, ele recebe essa base, então o que a gente solicita para o RPPS? O RPPS, obviamente, vai solicitar para o ente federativo. Quem são as pessoas que entraram no último concurso, que foram admitidas como segurados ativos, né? Qual que é o cargo dessa pessoa? Qual que é o sexo dessa pessoa? Qual que é o salário que ela foi admitida? Né? E aí você começa a fazer estudos estatísticos para determinar essa reposição que eu comentei 1 para 1. Tá? Obviamente que você colhe aquele detalhe que eu falei da política de recursos humanos, e define esse método que você está utilizando em nota técnica atuarial. E também limita
essa reposição daquele 1 para 1 que eu falei que a legislação determina, tá? Então aqui é um exemplo real de um ente federativo RPPS, no qual que a gente pode ver a saída das pessoas e entradas, né? Então, você olha aqui e fala, ó, o primeiro ano bateu, né? Ele fez uma reposição que foi coincidência de 100%. No segundo ano de 2022, a minha reposição foi 147%, porque saíram 103 pessoas, entraram mais do que saíram 151, e isso vai acumulando aí nos últimos 10 anos. Então, a olho nu aqui, tu fala, putz, quanto isso aqui foi 1 para 1? Quanto que foi? Então, você começa a aplicar depois algumas médias, desvios padrões e testes para ver qual que é o resultado desse quadro. E aí, a gente vê como resultado aqui, o principal, a gente tem o desvio padrão, né, a oscilação, e temos a média. A média daquele quadro é que a reposição foi 104%. Né? Então, nesse cliente que eu peguei proposital, a reposição foi superior a 1 para 1. Mas a legislação fala não. Olha, se for superior, legal, você apresentou isso tudo, mas vai ter que ser 1 para 1. Então, como a gente precisa testar 1 para 1, né? E o atuário, apesar da gente conseguir verificar isso aos olhos, como quando você faz o teste de aderência das tábuas biométricas, né? Como que é o teste de aderência da tábua biométrica? Você recebe os fatos que ocorreram, as mortes, as invalidez e tal, nos últimos anos, você recebe isso por idade, verifica isso total, e quando você aplica a tábua atuarial em cima da massa de servidores atuais, você também consegue verificar quantas pessoas deverão morrer aplicando aquela tábua. Então você tem o resultado do ocorrido e quanto que irá ocorrer. E a olho nu você consegue comparar as tábuas. Fala, olha, essa daqui bate, essa daqui está muito distante, essa chega perto. Mas esse olho a nu, né, que todo mundo aqui consegue fazer, é um jeito muito fácil, ele não é o jeito fácil, mas ele é um método simples. O perfeito é você aplicar os testes estatísticos, porque o teste estatístico vai te mostrar se aquela hipótese é aderente ou não. De repente você fez um comparativo com 5 pessoas, né? A parte estatística demonstra que os grandes números você acaba chegando em resultados perfeitos. Com 5 pessoas você vai chegar a lugar nenhum. Então, mesmo que a olho nu você olha e fala, putz, 5 pessoas, entrou 4, isso aqui tá perfeito. Não tá. Por quê? Porque a sua amostra ali é muito pequena, foge dos grandes números. E aí, os testes estatísticos te mostram isso. Então, o que a gente faz nesse nível de reposição? Fala, olha, é 104%, mas eu vou usar a reposição de 100%, que é o máximo. Você aplica um nível de significância, faz um teste estatístico, que neste caso foi o T-Student, e determina se essa hipótese do 100% que você calculou é aderente ou não. Tá? E se não for aderente? Aí cabe o atuário apresentar isso para o RPPS, apresentar para a apreciação do conselho. Fala, olha, não foi aderente, né? O nível de significância foi tal, e tem uma probabilidade aqui, o p-valor 0,084 é bem alto, então quer dizer que está legal. Mas se p-valor aqui fosse 0,3, 0,2, fala, putz, apesar de olho nu estar legal, eu não posso afirmar que isso aqui é correto. Então você descarta a hipótese, fala, olha, estatisticamente, essa hipótese está descartada, né? Devo usar ou não? Aí você poderia partir para uma média de mercado, para os seus vizinhos ali do RPPS da região, para a base estatística que a própria consultoria atuarial tem dos outros clientes, para chegar num valor mais adequado. Obviamente que aí esse valor, na minha opinião, tem que ser um valor conservador, né? Você não vai chegar lá e usar 100%. Né? Vai descartar todo o trabalho da... Não, coloca 100%, que aí não tem explicação. Aí tem apontamento do Tribunal de Contas, o Ministério, então tem que fazer um teste estatístico para você verificar qual que vai ser esse nível de reposição. Isso é muito importante. Assim como o teste de aderência em premissas atuariais, né? Isso não era obrigatório, sempre foi em entidade fechada, mas não era RPPS, e a gente há anos brigou para isso acontecer e aconteceu. Só que, novamente, você vai aplicar isso daí para um município pequeno, que tem poucas ocorrências, isso trava, dá não aderente, você não consegue realizar o teste estatístico. Aí cabe ao atuário colocar no relatório que, por conta da massa, etc., foi inconclusivo o seu teste de aderência, assim como o teste de reposição da massa. Parou de funcionar aqui. Bom, método de reposição. Como a gente sabe, brasileiro é criativo, né?
E a atuária não é diferente. A gente consegue mesclar planos de custeios, segregação de massa, etc. E aí você tem os métodos de reposição. Depois que você determina qual que é o nível de reposição, se é 1 para 1 não é, se é 0,8, você vai aplicar um método de como você vai recolocar essa pessoa no plano. Qual que é o mais famoso? O clone. O que a gente faz com o clone? O clone, você verifica a pessoa que saiu para aposentadoria, por exemplo, ela saiu com 65 anos de idade, benefício tal, tal, tal. Só que quando ela entrou, ela tinha 30 anos de idade. Você faz uma regressão para ver qual que é uma regressiva para ver qual que é o salário dela de entrada. Então, ela se aposentou com 8 mil, mas ela entrou com 2, fazendo R$ 2.000. Então, aí você repõe ela no plano, com a idade que ela entrou, com o mesmo tempo de contribuição anterior que ela tinha de outros regimes que ela entrou, e o mesmo salário que ela entrou. Esse é o clone, tá? Só que nem sempre o clone é o perfeito. Por quê? Como você recebeu essa base estatística dos últimos 10 anos, de quem está entrando, qual que é o salário e qual que é a idade, e você aplicou o teste estatístico, você consegue comparar com o clone. Você consegue voltar fazer o clone e comparar. Pô, mas calma aí. Aqui, no meu teste estatístico, as pessoas estão entrando em média com 35 anos. Porra, no clone aqui está falando que é 25. Será que não tem que fazer um ajuste? Então, aí se criou o clone ajustado. Você faz o clone, o salário está ok, bateu, mas a idade não. Então, você consegue fazer um ajuste lá de mais 2 anos, 3 anos. Só que, né, e esse clone ajustado é brasileiro, obviamente, né? Tem que estar na nota técnica atuarial. Porque se tiver na nota técnica atuarial, o outro atuário que vai reproduzir isso, o Ministério da Previdência, o Tribunal de Contas vai olhar e falar assim, ó, legal, eles fizeram um clone, mas teve uma diferença e eles fizeram um ajuste. O ajuste está aqui. Perfeito, tudo bem, né? Tem a média. A média? Fala a média que você faz na posição. Deixa eu pegar aqui. Né, bom dia, pessoal, primeiramente, né? Eu sou o Grau, ele é o Conde, tá? Ambos Andrés, né? Antes de mais nada, agradecer aqui na figura do César, né, a oportunidade que a PEPREM deu para nós, o IBA, né? Nós estamos aqui, somos o IBA, né? E de fato temos a missão, o André bem colocou isso, né? De, acho que traduzindo de forma bem simples, desmistificar, né? A atuária precisa deixar de ser, né, uma ciência oculta, né, esotérica, né? Da qual vocês, né, gestores, não têm muito controle ali, né? Muitas vezes não tem nem muito conhecimento do que está acontecendo, né? E eu particularmente gosto, né, de começar isso de fato pelas premissas, né? Estamos aqui falando, né, da geração futura, é uma das premissas, né? À tarde teremos outra, apresentação um pouco mais abrangente, né? Falaremos de outras premissas, né? E a discussão das premissas é que, na minha opinião, vai levar, né, a essa desmistificação. Nós estamos aqui tentando transparecer para vocês aqui, clarificar, né, para vocês o que é a geração futura, uma novidade, né, como o André disse, não é uma novidade, né, lá antes de 2016 a gente podia usar a geração futura, era natural que se usasse, né, ela foi vetada, né, e agora, depois, como o André bem disse também, depois de muita luta, a gente vem lutando bastante para isso, né, acho que a forma mais errada possível é não usar a geração futura, né, dizer que não vai entrar nenhum servidor, né, no ente federativo ali ao longo de toda a avaliação atuarial, ou seja, né, até o fim, seria a extinção, né? Só seria válido isso no caso daqueles institutos de previdência que de fato foram extintos, né? Se a gente declarou lá a extinção do regime, ele vai até o final da vida de todos os servidores e vai se extinguir. Neste caso, né, valeria a premissa da reposição zero. A gente não usa reposição porque de fato não tem, né? Se não é esse o caso, o mais errado possível, né, é não usar, né? E aí então existe essa limitação de até 100%, ou seja, a gente não pode considerar que a massa vai crescer, né? Nós só podemos considerar que ela vai ser reposta, né? Vai se manter, né? E a gente sabe que, com algumas exceções, claro, né? Talvez, como o André bem disse, municípios menores ali, nós ainda temos, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Estamos aqui dentro do estado de São Paulo, na PEPREM, acho que a maioria dos nossos municípios ainda estão crescendo, né? Seus quadros aí. O histórico, como o André colocou, são 10 anos, né? Dificilmente a gente tem um município aqui que, se nós voltarmos lá 10 anos atrás, nós temos um quadro maior do que era hoje. Ou seja, isso mostra pra gente que, de fato, a reposição, né, a geração futura, ela está acontecendo, né? Então, o mais importante, né, acho que está lá na portaria 1467, no artigo 33, né? Acho que é um artigo que vocês precisam valorizar bastante esse artigo, né? Ele diz que as premissas, né, essas premissas que nós estamos colocando aqui, elas devem ser discutidas e elencadas, decididas em conjunto, né? O atuário, os representantes
da unidade gestora, né, do Instituto de Previdência, e os representantes do executivo, né? São 3 partes ali envolvidas e interessadas que conjuntamente precisam discutir e decidir quais premissas serão utilizadas, né? Existe, né, uma tendência do atuário chegar com o resultado ali pronto, entregar para vocês e dizer, olha, o resultado é esse aqui, né? Isso contradiz o que está lá descrito no artigo 33. Essas premissas precisam ser discutidas, né? E cabe a vocês entender a realidade do município de vocês e dizer, olha, faz sentido a gente usar a reposição, né? Ou tem algum município que não temos concurso faz 15 anos, né? Talvez a gente precise um pouco mais de ponderação, né? E né, eu acho que é o caminho, né? O André, até a gente tinha um combinado aqui de fazer um bate-bola aqui, mas ele começou bem, tá indo bem. Eu fiquei quieto ali, né? E aí ele me colocou aqui para falar da média, né? Como ele bem colocou. Existem várias técnicas, né? E são também, né? Vocês precisam também conhecer isso para poder discutir com a atuária de vocês qual a melhor técnica para ser utilizada, né? Ou ele colocou o clone. Você usa o clone, né? Clone ajustado. Ajustado. Eu sou criativo. Né? Enfim, já é um pouco mais, né? Desculpa, né? Eu gosto mais da média, né? Estatisticamente, eu tenho uma formação mais pesada pro lado da... USP é estatística. Da matemática e estatística, exatamente, né? E eu gosto mais da média, né? Então, acho que as médias representam melhor aí a população, mas nenhum, né? Nada contra o outro método, também funciona bem, né? Cada um dos métodos vai ter suas vantagens, né? E suas desvantagens. E aí, né, entra de novo a figura de vocês, nós, enquanto IBA, até o César me pediu aqui para reforçar, né, no próximo congresso, agosto, né, Águas de Lindóia, nós vamos aumentar mais a parceria, né? Hoje é um namoro, nós estamos pensando em casar o IBA com a PEPREM, né? Vamos dar um curso, né, para vocês, um mini curso de atuária para não atuários. O André já deu esse curso em Florianópolis, né, lá na Bipem. Nós vamos dar também Foz, né? Foz do Iguaçu. Né? E espero que vocês aproveitem bastante mesmo, para que vocês... Né, é claro que é bastante complexo, a gente sabe, né? Não estamos aqui para vocês entendam atuar, mas pelo menos que vocês saibam, né? Olha, a gente tem reposição, a gente não tem reposição. À tarde vamos falar de outras premissas. Vocês têm condições de dizer se aquilo ali representa a realidade do município de vocês ou não. Isso é que é importante. Essa é a participação de vocês em cumprimento lá do artigo 33. Vocês saberem, né, aliás, até melhor do que o próprio atuário, a realidade do município de vocês, da massa de segurado de vocês, e vocês também participarem da decisão ali das premissas, né? Se vai ser o clone, se vai ser a média, né? Já é um pouco mais específico, talvez vocês não precisem chegar nesse nível, né, de abrangência, mas, né, o que eu gostaria de dizer aqui é que vocês precisam, né, valorizar lá o artigo 33 e a valorização desse artigo 33 coloca o IBA aqui dentro da PEPREM, né? Porque cabe a nós, né, muito bem colocado pelo André, é nossa missão trazer, né, essa desmistificação, essa clareza mesmo, que a atuária não é fácil, tem bastante estatística, né? Se vocês olharem as notas técnicas lá, as fórmulas são bastante cabeludas até, né? Mas não é nada que, né, como vocês estão vendo aqui, vocês não possam ali entender, opinar, né? Para mim faz sentido 50% da geração futura, para mim faz sentido 100%, aqui poderia talvez até ser mais, mas, né, tem essa limitação. Então eu acho que essa participação de vocês, né, é cada vez mais desejado, né, até para que as coisas funcionem melhor, né? Quanto mais o gestor, né, e os conselheiros, eu sei que tem bastante conselheiro aqui, né, tem o domínio da matéria, melhor fluem, né, as coisas até independente do atuário que ali está, né? Vou devolver aqui para o André. Eu prefiro a média mesmo, mas... Legal. E aí, a inteligência artificial ajuda vocês a entenderem os resultados agora, né? Porque você colocar lá, pô, o atuário aplicou o texto, o que é isso? O que é um p-valor de 0,85? O que é um nível de significância de 0,05? Te dá tudo lá de mão beijada, né? Só fazer agora a pesquisa. Antes, quando eu comecei, a gente tem no escritório tem uma das maiores bibliotecas atuariais do Brasil. Livro italiano, livro não sei o quê. Então você tinha que ir lá ficar folhando, pegava livro, dava abaixo da biblioteca. Hoje está muito fácil fazer pesquisa, né? Então, se vocês consultarem esses testes que são mundialmente conhecidos, vocês chegam às conclusões. Isso é muito fácil, todo mundo... A gente usa no escritório inteligência artificial o tempo todo, né? Então, acho que é um ponto positivo.
Mas bom, voltando aqui. Depois da média, a gente tem análise estatística. E o que eu chamo de análise estatística? É a análise pura da base de dados que você recebeu para fazer a posição para um. Né? Você vai olhar lá os últimos 10 anos, novamente, qual que é a idade que as pessoas estão entrando, qual que é o salário, qual que é o sexo, o cargo e tal. Então, você consegue aplicar nessa reposição exatamente o que você recebeu. Né? Então, isso fica, em um teste estatístico, fica bem alinhado. Na minha opinião, se o atuário colocar isso na nota técnica atuarial, pode utilizar, tranquilamente. Tá? O mais importante é nota técnica atuarial. E esses métodos, novamente, como o André colocou ali, não é certo ou errado. Mesma coisa o método de financiamento do benefício. Eu não sei se todos aqui conhecem, mas tem idade de entrada, tem PUC, né? Como você financia o benefício? Tem benefício que você faz contribuição um pouquinho menor no começo e ela é crescente no final. Tem contribuições que são niveladas. Então, a mesma coisa quando você compra um apartamento, né? Você compra um apartamento, o sonho de todo mundo é pagar à vista. Mas nem sempre é possível. Né? O déficit atuarial, qual que seria o perfeito? Pagar à vista. Tem condições? Não, vamos financiar. Como? Vai ser saque? Vai ser price? A parcela vai começar menor, vai aumentar, a parcela vai ser fixa. Né? Então, todos esses métodos de financiamento de benefício também é opção do atuário, junto com o ente federativo, tem que ser discutida pelo artigo 33, e aí todo mundo fica feliz. Né? Tem certo e errado? Não. Tem pontos positivos e negativos de cada um. Normal. Isso a gente encontra na vida, né? Normal. Bom, aqui eu vou para esses exemplos que eu trouxe aqui, estatísticos, tá, são todos exemplos reais, tá? Não preciso falar de quem é, mas são exemplos reais que a gente utilizou na avaliação atuarial de 2025. Então, esse cliente aqui, ele tem uma reserva matemática de 434 milhões, tem uma reserva matemática de concedidos. O que são concedidos? Os inativos que a gente está pagando benefício, os aposentados, os pensionistas, de 290 milhões de reais, né? E a conceder os ativos de 143 milhões. Reserva matemática, para quem não sabe, é muito simples. É o valor atual do benefício futuro, né? Seu compromisso que você tem que pagar, menos a contribuição que você vai receber. Então, o valor atual do benefício futuro de 314 milhões, que está embaixo de 290, menos as contribuições que eu vou receber, é a reserva matemática de 290. Simples assim. Então, se eu preciso pagar um benefício de 4 mil reais, e esses 4 mil reais serão 4 parcelas de R$ 1.000, eu preciso contribuir de 4 parcelas de R$ 1.000 para ter os 4 mil reais para pagar o benefício. Óbvio que sem juros, sem crescimento salarial, sem a parte atuarial, é simples assim. Bom, quando você faz esse valor para a geração atual, você verifica que você ainda tem valor a constituir, a receber, né? Você precisa realizar as contribuições e receber contribuição, e você tem uma falta de recurso. Quando você olha, foca em geração futura, a contribuição que irá entrar é maior que o benefício que eu tenho que pagar. E aí você gera ali um superávit, você gera uma sobra de recursos de 44 milhões. Tá? Isso é maquiado. Por que dá 44 milhões a geração atual não dá? Bom, é muito simples. A geração atual você tem herdados que nunca contribuíram, você tem paridade, né? Você tem... Qual que é fugiu, paridade ou integralidade, né? Você não tem as premissas da emenda... Muitos, né? Não tem as premissas da emenda constitucional 103 na geração atual, vai ser na geração futura. Então, só isso daí, você já distingue totalmente a geração futura com a geração atual. E aí, eu sempre falei para o Ministério da Previdência, no CONAPRE, falei, cara, se a gente está implantando emenda constitucional 103, mudando o benefício da galera que vai entrar, e a gente não pode usar a geração futura, como você vê o impacto disso? Não tem lógica. Você só vê o impacto da emenda constitucional 103 para os novos se você usar a geração futura. Né? E aí, um exemplo muito bobo aqui, simples. O cara ia se aposentar a 60 anos de idade, vai se aposentar a 65? Ele tem 5 anos de diferença. Não, tem 10. É 5 anos a mais de contribuição e 5 anos, em média, a menos pagando benefício. Isso dá uma mega diferença. Aí você não usa a geração futura, você não tem essa diferença. Né? Então, só essa diferença que eu falei, a economia é mais de 20% da reserva matemática. Então, óbvio, quando você aplica isso na geração futura, você tem ganho. Né? E aí, representou esse aqui o ganho de 44 milhões. Só que eu não posso usar o total dos 44 milhões para aquela regra lá de 60%, 70%, 80% e tal. Então, o que acontece? Esse cliente calculou a geração futura, achamos lá que ele tem uma reserva matemática de 534, tem uma sobra de 44 milhões, tem um patrimônio de 269 milhões e tem os financiamentos de 28 milhões.
tá? Ele tem um déficit de 136 milhões. Como ele é nível de progestão 1 e 2, a gente aplicou os 60% nos 44 milhões e você pode usar 26,7 de ganho, né? Então você pode chegar e falar, olha, eu tenho um déficit de 136, mas eu vou descontar o valor de 26 milhões e não preciso equacionar inteiro, né? Ou meu plano está equilibrado e eu tenho um déficit lá, eu posso rever esse déficit porque eu tenho uma sobra, né? Ou eu tenho uma falta de contribuição aqui entre o custo e o custeio, que a gente vai falar à tarde o que é, e aí eu posso aplicar essa diferença da geração futura. Então, vejam, ele não salvou o plano. Pô, mas são, nesse caso, 26 milhões, né? Para um plano que tem 269 de patrimônio, é significativo, né? Obviamente, não salva o mundo, mas é interessante. E por que esse ganho não é maior? Porque reservas matemáticas, geração futura, você traz tudo a valor presente. Então, quando você traz um valor do mês seguinte para valor presente, ele é um valor muito grande. Se tem um desconto ali de juros, sei lá, 0,5%, então você tem um valor de R$1.000, você traz o valor presente e dá 900 e pouquinho. Só que quando você pega uma geração futura 80 anos para frente, traz a valor presente descontando juros, esse valor diminui muito, né? Valor presente, juros. Fosse juros zero, tudo bem, você teria o mesmo valor, mas não é. Então a geração futura, apesar de o impacto dela ser gigantesco, quando você traz isso a valor presente, né, você está trazendo valores lá da frente, como eu falei, ele tende a ser um pouco menor do que a reserva matemática atual, tá? Andrezão, deixa eu só fazer um comentário aqui, né? Para mim, o ponto mais relevante da geração futura, né, que o André está colocando aqui, o impacto é pequeno, né, mas é o caminho que ela mostra, né? De fato, hoje nós temos quase todos os RPPS aqui representados deficitários, né? Isso é uma realidade, né, de 99%, né, dos nossos RPPS. Mas a questão é que muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade de visualizar isso, né? E alguns até aqui dentro dessa sala acham que os RPPS são inviáveis, né? Foram uma má ideia e tudo mais. A geração futura mostra pra gente que o futuro ele é promissor, ele é superavitário, né? Com as alíquotas que nós temos, com essa questão que o André colocou, não tem mais integralidade, não tem mais paridade, tem a previdência complementar, as incorporações que caíram também com a 103, né? Nós temos uma previdência, o futuro dos nossos institutos ele é bastante promissor, né? E muitas vezes a gente não tem essa noção, porque como a gente tem lá todo mundo misturado, lá, o nosso problema que está lá no passado com a nossa previdência atual, a gente tem a impressão de que, né, quase todos aqui, os déficits atuariais todo ano sempre crescem, né? Mas, quando a gente faz essa avaliação só dos futuros, né, a gente percebe, nossa, os nossos futuros são superavitários de fato, né? E uma dica, né, que vocês podem solicitar para o atuário de vocês para confirmar se de fato o que está sendo apresentado pela geração futura de fato condiz com a realidade do seu município, é solicitar que seja feita uma avaliação atuarial somente com servidores recém-admitidos, né? Pega aí os últimos 2, 3 anos de admissões e faz uma avaliação atuarial só com eles, né? Vocês vão ver que a tendência desses resultados dessa avaliação é o que vem apresentado na geração futura, né? E isso sempre mostra para a gente, e agora com a alíquota no mínimo 14/14, todos os servidores novos vão ser, né, superavitários, né, basicamente, no mínimo equacionados ali, claro, se bem precificados, né, se bem considerados os comprévios, enfim, todas as discussões das premissas que nós vamos falar mais à tarde, né? Mas isso, né, é um alento, né? Não é só questão de, como o André colocou aqui, 10% a menos no déficit lá, né, ou 20% de déficit a menos, mas sim a certeza de que o Instituto de Previdência ele é promissor, ele é viável, né, e vai, né, em algum momento, né, depois de superarmos aí os déficits que são do passado, né, não são mais nem da atualidade e nem do futuro, nós vamos ter de fato, né, instituições com bastante dinheiro, né? Vocês têm, apesar de todos os problemas, acho que a maioria de vocês aqui tem bastante dinheiro, né? E com superávites, né, tanto atuarial quanto financeiro, né? Então, não só a nossa briga, né, como o André bem colocou, não é só por conta dessa melhora nos resultados, mas também como uma ferramenta a mais para a gente mostrar que, de fato, né, o que nós estamos fazendo aqui, né, todos vocês, né, a sala está lotadíssima, tem gente em pé ali, tem alguns lugares aqui, se vocês quiserem sentar, tá? Mas o que se sentar aqui na frente vai ter pergunta para vocês. Mas, né, o que nós estamos fazendo aqui não vai ser em vão, né? O nosso futuro ele é promissor. Nós precisamos resolver o problema que foi
criado lá no passado, né? Não é mais, na verdade, desde a 47, lá em 2003, nós não estamos mais produzindo déficits atuariais, né? Claro, somente aqueles municípios que as contribuições não vêm, enfim, são outros problemas, né? Problemas políticos, né? Mas em termos de gestão previdenciária, desde 2003, a nossa previdência ela é saudável, ela é viável, né? E ela vale muito mais a pena, indiscutivelmente, do que a do INSS, né? Com certeza, né? Então, isso muitas vezes não fica claro, principalmente para vocês, né? Nós atuários temos mais facilidade de enxergar isso, né? Mas quando a gente olha para a geração futura, né, além desse resultado positivo em 26 milhões aí que o André trouxe nesse exemplo, traz também para a gente a certeza de que o nosso futuro é promissor. E isso é muito importante que vocês tenham essa certeza, né? O Instituto de Previdência, ele é um bom negócio, ele precisa ser bem gerido, mas ele é, sim, né, uma previdência muito mais barata, né, do que a do INSS e traz benefícios maiores até, né, para os aqui segurados. Obrigado, André. É a capitalização, né? Capitalização é um milagre. Pena que todos nasceram capitalizados. É juros sobre juros, isso ajuda muito, obviamente, né? Bom, então, eu já até comentei um pouco aqui, mas o que impacta na geração futura? Então, as contribuições são realizadas hoje, né? Se você tem 11 e 11, que são as antigas que nem deveria ter mais, mas tem gente que tem ainda, talvez essa geração futura não seja tão superavitária ou não seja superavitária. O... Ter implantado as premissas de emenda constitucional 103 traz impacto para a geração. Se isso é implantar para a geração atual, perfeito, todo atuário gostaria, mas nem sempre é possível politicamente. Se for implantado pelos futuros, você vai ter impacto também na geração futura. Já dei até exemplo do impacto da idade. A paridade, os reajustes de benefício acima da inflação e integralidade, né? Se você tem reajustes acima da inflação e paridade, né, eu e o André, a gente concorda que isso destrói as contas do RPPS. Né? Você faz a avaliação atuarial e até o crescimento salarial dessa pessoa você tem dificuldade de colocar, porque ela nem sempre é igual ao que aconteceu no passado. Né? Conforme que os prefeitos dão reajustes para cargos ali acima da inflação, isso impacta no benefício. Né? Então, apesar de a gente tentar colocar isso no cálculo atuarial, nem sempre dá bom, né, digamos assim. E aí, isso acontece também com os reajustes fora de época, né? Você faz uma avaliação atuarial e chega lá em fevereiro, o prefeito dá 30% de ajuste para não sei quem, 20% para não sei quem, a avaliação atuarial toda foi para água abaixo. Avaliação atuarial de fato relevante, tem que fazer obrigatório, tá? Ter previdência complementar, né? A geração futura vai ser limitada ao teto. Se você não tiver previdência complementar, você está se enganando, porque você não vai ter a complementação a contribuição que você vai fazer à previdência complementar, o benefício que a previdência complementar vai pagar, isso tem que estar na conta de algum fluxo de controle de vocês, né? E os herdados, né? Então, quando a gente começou a criar a RPPS na década de 90, né? E eu falo a gente porque a gente está há 33 anos no mercado agora, a gente começou a herdar pensões, herdar as caixas de pensões, só que nunca tiveram contribuição. E aí os novos, né, os planos de conselhos novos pagavam essas pessoas. Na geração futura não existe isso. Você entra contribuindo, né? Você não tem mais os herdados. E a pessoa que entra tem o Comprev, na minha opinião. Tem que usar. Então, eu vou continuar defendendo aqui, né? Então, esses são os principais itens. Tem outros, óbvio. Mas são os principais itens que impactam na geração futura e são importantes a gente estudar, conhecer e discutir com o seu atuário na utilização desses números, tá? Então, aqui é um resumão da avaliação atuarial. Você tem que escolher um método disso daí, tem que fazer qual que é o nível de reposição 100%, se é 100% ou não, ou menor, 0,8%. Definir o método, o clone e tal, tem que estar isso na nota técnica atuarial. Tem que fazer a segregação das reservas, dos fluxos, tudo desses valores de geração atual e geração futura, já comentei, né? E todas as informações técnicas necessárias para o atuário habilitado do IBA, complementar o cálculo e reproduzir. Então, você tem que receber essas informações passadas do ente federativo, discutir com a RH essas premissas e discutir até com o conselho, porque ele tem que estar ciência. Agora, o conselho não vai dar ciência de uma coisa que ele não conhece. Então, é interessante levar o atuário lá, explicar o que é geração futuras, as hipóteses que foram utilizadas, qual que é o nível de aderência disso. Então, isso é muito importante. E aí, é isso daí, tá? Quem quiser anotar nossos telefones aqui, tiver alguma dúvida, ou quiser apresentação, alguma coisa, fica à vontade, vou mandar e-mail pra gente. Bom, quem achou a palestra muito técnica aqui? Deu para absorver alguma coisa? Foi muito técnica?
Foi tranquilo? Foi tranquilo? Porque a da tarde tinha formulações, tinha fórmulas atuariais e o André falou, cara, tá muito técnico. Em 1 hora os caras vão dormir. Dá uma resumida. Então, a parte da tarde eu trago alguma coisa de reserva matemática, mas eu reduzi. Mas o curso de atuário para atuário vai ser técnico, hein? Eu não vou dar moleza, não. Isso aí. Obrigado pela presença de todos aí, tá? Obrigado, André. Queria agradecer também a presença de todos em nome do nosso presidente da APPREM. E vamos abrir agora um ciclo de perguntas, tá? Eu sei que o tema é muito complexo. Eu diria, talvez até, no meu entendimento pelo menos, que é um dos mais complexos da área previdenciária, né? E se preocupando com isso, o Daniel, nosso presidente, ele vai proporcionar um curso para nós que não somos atuários, né? No evento, no congresso em Águas de Lindóia. Eu acho até que no stand da APPREM já estão abertas algumas inscrições, tá? E é muito importante, interessante, complexo demais, como já disse. E vamos abrir agora as perguntas. Tenha bondade. Bom dia, meu nome é Everton, de Ribeirão Grande. A minha dúvida é a seguinte: na verdade, pode deixar qualquer um dos dois. O nosso cálculo atuarial foi feito por ele, eu não lembro o nome dele. André. André. Aqui só fala André que você vai acertar. Os dois é André, né? Então, a minha dúvida é a seguinte: eu vi que na lei tá falando que você pode usar a geração futura a partir de 2025, né? Nos cálculos. O cálculo que foi feito é referente, eu imagino, a dezembro de 2024. Então, aquele déficit atuarial que a gente tem não leva em conta a geração futura, seria isso? Não, essa confusão é geral, né? Até os DRAs fazem essa confusão. Então é DRA 2025, né? Referente ao exercício 2024, então dezembro de 2024. Né? A mesma coisa vale para a portaria. A portaria em dezembro, ela já permitiu que se usasse a geração futura na avaliação atuarial 2025. Então foi entregue para você, claro, referente a 31 de dezembro de 2024, a avaliação atuarial 2025. Então nessa avaliação já podia considerar a geração futura e já foi considerado. Só complementando aqui, o que a gente costuma fazer, cada consultoria tem seu método, obviamente, mas o que a gente costuma fazer é entregar uma avaliação atuarial com o equacionamento do déficit, um padrão, e aí depois discutir essa forma orçamentária. Isso aqui é possível? A prefeitura tem orçamento? Usou a geração futura, não usou? Qual que vai ser a forma de equacionar isso? Vai ser por alíquota? Vai ser dinheiro? Vai ser segregação de massa? Né? Então, o que eu quero dizer que quem tem déficit lá na avaliação atuarial e não usou a geração futura, poderia até a entrega de um estudo de equacionamento de déficit utilizar. Vai dar mais trabalho? Talvez se custe alguma coisa para o atuário atual? Talvez. Mas talvez vocês economizem 20%, 30%, 40% do déficit que está lá. Então, na minha opinião, é um ato de gestão atuarial importante você rever esse cálculo atuarial com a geração futura, com o seu atuário, tá? Muito bom dia a todos e todas. Bom, meu nome é Carlos Henrique, eu sou conselheiro eleito pelos servidores em São José do Rio Preto, né? Eu estou no conselho desde 2007, então eu tenho um mínimo domínio e dúvidas em relação principalmente à questão atuarial. Mas assim, em primeiro lugar, dizer que essa apresentação ela é bastante satisfatória do ponto de vista de apresentação daquilo que é um debate que está se abrindo. Então, quero parabenizar os dois expositores. Bom, na verdade, eu queria aqui talvez ir na contramão do que foi apresentado, embora, né, tenha todo o meu reconhecimento da sua validade, né? Por que eu digo isso? Porque, pelo que foi exposto, pelo que eu pude ter acesso até hoje, nós estamos olhando para frente pelo retrovisor, não é?
Ontem nós tivemos aqui ao lado, né, uma apresentação sobre tecnologia e IA, né? E eu tenho comigo que esse é um futuro, né, por mais doloroso que possa ser, ele é inevitável e está logo ali. Né? Ou seja, nós vamos ter substituição de servidores por robótica e por IA. Isso é inegável. Né? Nós vamos ter. Não vai ser no ano que vem, não vai ser, não sei quando vai ser, mas isso vai acontecer. Não é? Então, e nós não temos, né, como vocês fizeram a apresentação, né, nós não temos absolutamente nada, né, a esse respeito. Né? Não tem, eu já tentei, né, buscar, né, até no IA, mas não tem estudos em relação a isso. Né? Então, assim, é extremamente perigoso a gente usar, né, desse artifício, me permitam chamar de artifício, por favor, né, que vai impactar no passivo a menor, né, o que vai, consequentemente, né, gerar um aporte menor, né, em cima de uma premissa que assim, é no mínimo questionável, vou ficar nesse termo, no mínimo questionável, né? Porque, insisto, existe um futuro logo ali na esquina que nós vamos ter que passar por ele. Como que vai ser respondido isso do ponto de vista de geração de emprego futuro? Eu nem sei olhar para isso, né? Quanto mais falar. Mas é um fato irrefutável. Então, eu queria saber disso. Como é que a gente faz adotar uma premissa, né, que é facilmente questionável? Obrigado. Obrigado, né, pela pergunta. Eu acho bastante relevante isso, mas assim, eu discordo um pouco, né? E como você disse, mesmo olhando o passado, esse mesmo temor, né, essas mesmas previsões catastróficas aí já foram feitas várias vezes na história, várias vezes, desde séculos atrás, né? Mais recentemente, quando surgiu o computador, né, a ideia de que ia se extinguir um monte de emprego. E, na verdade, quando você faz o balanço, foram criados milhões de empregos distintos que ninguém nem imaginava que podia existir. Então, primeiro é criada a tecnologia, né? E depois, na implementação, naquilo que surge. Hoje nós já temos gente trabalhando com criação de coisas com a própria inteligência artificial, que eram coisas que não existiam. Então, essa mesma discussão, esse mesmo debate, esse mesmo medo que está sendo vivido hoje, né, já aconteceu. Quando o Bill Gates lançou lá o Windows 95, então, foi nossa, isso aí acabou, a datilografia não existe mais. Né? Então, assim, isso já aconteceu e foi o inverso. Foram criados empregos pela informática, pela computação, que nem existiam. Então, o saldo né, do que se tirou de emprego e do que se criou é absurdamente positivo. Né? Então, assim, respeito, né, as projeções aí dos... Né, mensageiros do apocalipse aí, que as pessoas vão ficar sem trabalhar, vão fazer o quê? Né? Vão viver do quê? Então, assim, a tecnologia, primeiro, ela vem, isso é histórico, né? A tecnologia, ela é criada, ela gera esse termo, porque você só consegue enxergar o impacto que ela tem no que já existe, mas você tem dificuldade de enxergar as possibilidades que ela vai criar. E se a gente regredir na história, não foi só o computador. Isso, como eu disse, há séculos, podemos pegar vários exemplos, até a locomotiva lá, quando inventaram, aconteceu isso. Né? Hoje, né, o caminhão e o trem. Se você colocar trem, o caminhoneiro vai ficar sem emprego. Não, é verdade. Né? Então, assim, eu acho que a gente não pode partir dessas premissas com tanta convicção. A inteligência artificial vai tirar emprego de muita gente. Mas e quantos empregos ela vai criar? Quantas possibilidades novas vão surgir? E o que a gente tem de histórico mostra pra gente o seguinte, que cada coisa que vem cria muito mais. Né? Nós tínhamos, por exemplo, não existia Instagram. Hoje, o Instagram é uma potência, talvez um dos maiores PIBs aí de produção de algo que não existia. Então, assim, eu teria um pouco mais de cautela, um pouco mais de prudência ao dizer, a inteligência artificial vai tirar um monte de empregos. Pode ser, mas e quantos ela vai criar? E aí, quando a gente faz a gestão, nós não podemos fazer, quando a gente fala em gestão atuarial, nós não podemos fazer gestão atuarial imaginando o apocalipse. Nós temos que ter ponderação. E aí, o que nós temos é a história. E a história já passou por avanços tecnológicos.
Claro que é sempre maior. Mas em nenhum momento a tecnologia tirou empregos, né, com um número maior do que ela criou. Então, assim, me permita, né, assim como o senhor acha justíssima a tua colocação, né, o teu medo, é o que eu disse, né, o artigo 33, né, é exatamente isso, essa discussão do que de fato vai ser, né, mas eu não concordo com a tua premissa inicial de que a inteligência artificial vai tirar empregos. Assim, ela vai tirar, mas o saldo, é como o André colocou ali o saldo. O importante é o saldo da reposição. Nós temos a saída, nós temos as entradas. Qual que é o saldo? O saldo é positivo, nós podemos usar a geração futura. A mesma coisa vai acontecer com a inteligência artificial. Ela vai tirar empregos? Com certeza. Né? A datilografia lá não existe mais. Né? Mas quantos foram criados? Quantos a inteligência vai criar? Isso a gente não vê ninguém falando. Até porque é mais difícil, é mais fácil você olhar e falar, olha, isso aqui já existe, isso aqui vai ser afetado, do que você imaginar, né? Porque esses são os gênios, né? Que geralmente ficam bilionários, né? Aqueles que olham e falam, putz, isso aí vai ser uma oportunidade imensa, né? Então, eu acredito que a inteligência artificial não vai ser diferente das outras invenções. Ela vai criar muito mais oportunidades do que ela vai tirar. Indiscutivelmente, como, né, o senhor colocou, para mim essa é a realidade. Obrigado. Bom, recentemente eu descobri que o etarismo começa aos 40, então posso me considerar aqui já um senhor no mercado. Mas quando eu entrei no mercado em 2008, né, eu peguei a época, finalzinho da época do fax, né? E o que eu quero dizer que a tecnologia, quando ela entrou e na nossa parte atuarial, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu acelerar a entrega dos trabalhos, mas a gente não teve redução do escritório de mão de obra. Atualmente, a gente tem 20 colaboradores e 3 na área de TI. O que eu pude perceber com a inteligência artificial é que ela, de fato, ajudou a entrega mais rápida dos trabalhos. Então, eu peço uma programação para a nossa equipe e ela consegue pegar muita coisa já na inteligência artificial e entregar muito mais rápido. Obviamente que se você tem que debruçar nos cálculos, ver se a programação está correta, etc. Então, eu não acho que não vai ter substituição no mercado. Talvez você tenha uma redução de contratação, né? A gente mesmo está pensando em contratar mais um de TI e com a inteligência artificial a gente segurou. Fala, putz, calma aí, melhorou, desafogou, né? Mas se eu perder um deles, eu tenho que recontratar. Então, o que eu quero dizer assim, falar que não vai ter geração futura é errado, né? Vai ter. Mas qual que é o nível de reposição? Aí cabe os estudos, a gente não é tão aprofundado. A gente tem a história da CLT, né? Como vocês estão sabendo. Pode ser que tenha mais contratação de CLT, diminui a parte da RPPS. Isso pode ser aplicado um fator na geração futura, também por conta disso. Mas o que a gente defende é que falar que é zero é mentira. Então, eu até citei isso durante a minha apresentação. Talvez em algumas áreas a gente tenha um impacto maior, na área de programação, área de inteligência, cálculo de benefício. Mas atendimento ao cliente, né? Recepcionista, trabalhos de obras, tal, vai ficar um pouco mais longe da tecnologia e essas pessoas são repostas. Professores, né? A gente pode ter uma redução de professores, mas não é por conta da inteligência artificial, é por conta de ter menos crianças no mundo, né? Então, tudo bem. Então, eu acho que eu concordo, isso tem que ser ponderado, a gente tem que poderia até usar um fator ali de redutor. Só que para você usar um fator, eu não gosto de usar fator sem explicação, teria que ter uma explicação. E aí cabe os estudiosos da área de inteligência artificial tentar fazer projeções do tipo, né? Eu sei que é muito difícil, mas tentar fazer. Mas, novamente, falar que é zero, na minha opinião, é errado. Já podemos até pensar no operador de inteligência artificial. Já tem. Já criamos um cargo para os nossos concursos. Né? E, bem, gente, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom dia, Andrés, né? Sou Claudir, lá de Jales, interior de São Paulo. Rapidinho, 2 perguntas. Vocês falaram que para utilizar a geração futura, ou teria que ter o projeção nível 1, 2, ou adequação aos artigos da reforma da Previdência, né? Para municípios que fez essa reforma parcial, há algum impedimento sem problema? Né? E assim, a gente fez uma simulação em nosso município, houve uma redução significativa no aporte. A nossa CISBA, igual o nosso amigo de Rio Preto, qual que será a visão do Tribunal de Contas perante essa redução
respeitando a questão de equilíbrio financeiro e atuarial. Assim, quando você vai calcular a geração futura, ela tem que ser feita para aquele cliente. Se ele não implantou todas as premissas da emenda constitucional 103, né, ele tem que, na geração futura, adotar as premissas que ele tem no plano dele, né, para a geração atual. Então, a idade do homem ele não colocou 64, 63, né? Não foi, tudo bem. Ele adota aquilo lá na geração futura, o impacto vai ser menor, né? Então, isso é tranquilo para o atuário e ele pode usar, mesmo que ele não tenha nível nenhum de projeção, ele pode usar, tá? E aí, obviamente, que ele tem que se adaptar a essas regras que comentei. Só que a utilização no primeiro ano da geração futura cai para 50%, porque ele não tem projeção. Então, tranquilo. Sobre a redução de receitas, né? Assim, quando a gente discutiu isso dentro do IBA, eu me posicionei contra a redução de contribuição normal. Por quê? Porque quando você reduz essa contribuição, depois para você voltar em um nível de contribuição lá na frente, se você precisar, é muito difícil, tá? Então, eu particularmente fui contra e sou contra a redução de contribuição normal. Mas os aportes, se eles estiverem dentro do equilíbrio financeiro atuarial, se não tiver déficit financeiro e estiver solucionando o problema, eu não vejo problema, desde que você explique tecnicamente o porquê dessa redução, né? Você não pode simplesmente ir contra todos os estudos atuariais, porque aí você não vai ter respaldo. Mas eu acho que é ok. Você quer complementar? Não, é isso mesmo, né? O tribunal, ele né, a gente sabe que é um pouco difícil, né? A gente precisa explicar bastante às vezes, mas a gente consegue, né? Ele tem que entender que, né, como eu disse para vocês, foi uma suspensão, o André Bey colocou desde 2016, né? E desde lá nós estamos discutindo, né? O Alex deve estar por aí, né? O Alex Albert, né? A gente vem discutindo, né? Foi pro Conaprev, foi pro Conselho, né? E de lá, depois de muita discussão, chegou-se à conclusão que, de fato, né, é necessário que se use a geração futura e os impactos dela devem ser considerados. Ponto, né? O tribunal tem que entender e colocar isso, né? Isso está lá na portaria, né? Como órgão fiscalizador, ele tem que verificar se o que está na portaria foi cumprido e ok, né? Acho que é bem o que o André colocou. Obrigado pela tua pergunta. Bom dia, meu nome é Rejane, eu sou procuradora do RPPS de Bertioga, Bertprev. E eu queria que vocês me explicassem, realmente é uma pergunta, lá no artigo 37 da 1467, tá tratando da rotatividade por reposição, né? E aí no parágrafo 1º fala alguns parâmetros, né, que precisa ser observado nessa rotatividade por reposição. E o primeiro deles é a taxa máxima de 1% a cada ano de projeção. O que concretamente significa isso? Bom, obrigado, né, doutora, pela tua pergunta. Na verdade, a rotatividade, ela trata mais da saída, né? Que são uma premissa que vai precificar ali, colocar no cálculo atuarial quantos servidores se desligam do serviço público, não por morte, não por aposentadoria, né? Simplesmente ele passou num concurso melhor e saiu, ou qualquer outra, né? Então, é uma premissa ali que a gente considera, né? Eu não uso, acho que o André também não usa, né? Não faz muito sentido, na minha opinião, né? Porque o servidor nunca se desliga, né? Porque, por causa do Comprev, se ele contribuiu ele vai ter o Comprev, então não faz muito sentido a gente, enfim, né? Mas é uma premissa que diz que até 1% da tua massa vai sair, né? Vai se desligar lá do ente federativo e deixar o regime, né? Como eu disse, ele nunca deixa, porque tem o Comprev, né? Em algum momento você vai ser cobrado daquele Comprev. Isso precisa estar precificado quando usa-se a premissa, né? Então, não tem a ver com a geração futura, né? Tem a ver com a saída de servidores que já estão ali, né, na massa, e ela tem que ser no máximo de 1% mesmo. Assim, a rotatividade, quando você fala em entidade fechada de previdência complementar, empresa privada, ok usar. Por quê? Quando a pessoa sai, uma parte da reserva matemática dela volta para um fundo previdencial da empresa e a empresa, a entidade fechada de previdência complementar, usa aquele dinheiro para bater contribuição, para despesa administrativa. Na RPPS, na minha opinião, não existe rotatividade. O cara sai, daquele tempo que ele trabalhou ali, o RPPS vai ter que fazer o Comprev desse cara. Pô, mas se tem obrigação com esse cara, esse dinheiro não volta para lugar nenhum, você vai ter que pagar,
rotatividade é zero, minha opinião, tá? Respeito os amigos que utilizam rotatividade, mas na minha opinião, em RPPS não deve ser usada a rotatividade, ela é zero. Andrés, só então para completar, em relação à geração futura, existe algum limitador na norma sobre percentuais em relação ao quadro posto, existente? Existe algum limitador? Porque o 60% inicialmente, eu até achei que fosse numericamente, estatisticamente. Aí eu entendi que é no resultado, né, atuarial da geração futura, de acordo com os níveis de projeção. Mas em relação ao quadro posto, existe algum limitador para a quantidade que a gente pode utilizar ou não? A limitação é exatamente esse percentual, né, que começa em 50%, 60% ou 70%, dependendo do progestão, né, e vai até 1 para 1. Né, aquele 1 para 1 quer dizer 100%. Né, aquilo que a gente colocou, que a gente não pode considerar que o quadro vai crescer. A gente pode considerar no máximo que ele vai se manter, ou seja, vai ser feita uma reposição de 100%. Todo mundo que sair vai ser reposto. Essa forma que o André apresentou, né, que é a forma com que ele usa, ele faz a geração para 100%, né, e depois ele desconta no final os 60%. Ela pode ser feita também de forma inversa, ela pode ser feita já em 60% ou 50%. Então, não necessariamente o valor apurado precisa ser descontado o percentual se ele já foi considerado, né, uma reposição de a cada 10 que sai, entram 6. Ok, já é 60% também. Né? Então, assim, existem também, né, além do clone e da média, existe essa possibilidade de você fazer o percentual já na estrutura da reposição ou lá no final, depois de apurado 100%, você descontar. Tá bom? Obrigado você, querido. Quem tá com o microfone? Mas última pergunta, então, por favor, da menina aqui, porque temos compromisso com o horário, tá bom? Bom dia, Andrés. Eu sou Renata, do RPPS de Ribeirão Preto. Vocês falaram do futuro promissor. Eu também tenho essa mesma visão, que daqui para frente as coisas vão caminharem, porque foram cometidos muitos erros do passado. Qual a sugestão para os erros do passado? Alguma em questão atuarial? Dinheiro. Né? É como eu disse, né? Quando a gente fala de erros, assim, né? Claro que cada município tem lá a sua particularidade, os seus erros, né? Os seus, enfim. Né? Mas acho que o grande X da questão, né? E de fato nós nos debruçamos muito sobre isso, né? Para chegar nessa conclusão. Praticamente 80% do teu problema está em cima da integralidade da paridade. Então não foram muito erros, né? Era uma realidade que a gente tinha, né, lá atrás, né? Eu até particularmente, né, não aqui em nome do IBA, mas André, acho que não é justo a gente mexer naqueles direitos, né? Porque o servidor prestou um concurso público, fez todo um planejamento de vida, né? Com a previdência sendo um dos fatores relevantes ali na decisão, né? Dedicou a vida ali, aí agora, no momento que mais se precisa, ó, aquilo foi equivocado, nós vamos mudar. Né? Eu sou totalmente contra isso. Enquanto a gente puder, o ente federativo tiver condições de custear, né, nós devemos manter o benefício como ele foi combinado lá atrás. Né? Mas não digo que esse seja um erro, era a realidade que nós tínhamos até 2003. Né? E aí, percebam que já faz 22 anos que a reforma, né, a 47 passou, né, e nós ainda, vocês todos aqui que fazem concessão de benefício, a maioria dos benefícios ainda tem direito à integralidade. Né? Então, assim, nós vamos começar a ver o fim do problema quando a gente, de fato, extinguir aí os servidores ativos ainda que têm direito à integralidade. Aí nós vamos começar a observar os déficits vão crescerem todo ano, né, de forma exacerbada, enfim. Né? Então, assim, a solução é, de fato, procurar um modelo de gestão atuarial que seja, né, não só pensando no equilíbrio financeiro atuarial, que precisa estar garantido, né, mas também no outro pilar constitucional, que é a viabilidade financeira orçamentária do ente. Né? Então, se nós temos um modelo que permite uma melhor, né, adequação à realidade financeira orçamentária do ente para o custeio desse problema que é lá do passado, nós temos que adotá-la. Né? Então, a sugestão é isso, de fato, que vão sendo estudados, né, modelos de gestão que aliviem também o equilíbrio lá financeiro e orçamentário do ente. Né? Uma vez garantido o equilíbrio financeiro atorial, a gente precisa sim olhar, né, lá para a viabilidade financeira e orçamentária do ente.
né? E nesse ponto, de vez em quando, a gente encontra bastante resistência, né, em vocês mesmos, né, que tem uma tendência aí, né, de não, nós precisamos, quanto mais dinheiro para o Instituto, melhor. Né? Mas nem sempre é assim. Às vezes a gente busca muito, aí acaba virando parcelamento, acaba virando inadimplência. Né? Então, assim, é a gestão atuarial. Existe a precificação atuarial, a gente tem lá a avaliação de quanto que é o déficit atuarial e qual que é o problema. E a gestão atuarial vai te dizer qual que é a melhor forma de pagar aquilo. Né? Eu acho que nesse momento, para a gente preservar os direitos dos nossos segurados, a melhor solução, de fato, é a gestão atuarial, né? Buscando aí viabilidade financeira e orçamentária. Obrigado pela sua pergunta, querido. Eu concordo com o André. Na parte da tarde a gente até vai falar um pouquinho das ferramentas que os RPPS têm para fazer gestão atuarial. A gente tem dois principais riscos num plano capitalizado. O risco de mortalidade, né, do que o atuário determinou na tábua atuarial não acontecer. Você pode ter um descasamento do que você está calculando e o ocorrido, e aí você pode ter déficit superávit por conta disso. E o risco financeiro. Qual que é o risco financeiro? De você não bater a meta atuarial dos juros que você está definindo. Né? E aí você tem a parte da gestão. Então, o atuário, ele calcula o custo do plano. Né? Ele vai lá, pega os valores do benefício, traz o valor presente, vê reserva matemática, vê quanto que falta dinheiro e fala, ó, o custo do seu plano é 30%. Só que na sua lei está 25%. Aí fala, não, tudo bem, deixa passar. Então, passa. Aí passou outro ano, ó, você tem que aumentar a sua contribuição, custo do seu plano. Aí passa. Aí passa. O que isso acontece? O déficit. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando você tem a reserva matemática de concedidos assistidos maior que o seu patrimônio, na minha opinião, é um grande problema. Então é um dos itens que a gente tem que olhar. Por quê? Quer dizer que o trabalho anterior não foi feito, né? Então eu peguei um cliente uma vez que tinha 1 tri de reserva matemática, tinha 800 milhões de concedidos quase, e patrimônio de 300 milhões. Tá tudo detonado. Aí qual que é a solução disso? É dinheiro. Obviamente que é dinheiro. Por quê? Esse dinheiro não entrou no passado, vai ter que entrar no futuro. Tem que aumentar a contribuição e tal. Então o que a gente tem que observar? Eu sei que o Ministério, o Tribunal de Contas e o atuário é chato com o equilíbrio atuarial do RPPS. Mas quando você tem desequilíbrios e vai empurrando isso com a barriga, isso cresce exponencialmente. E vai chegar uma hora que não é possível pagar. Então, infelizmente, o produto Previdência é caro para a RPPS, é caro para a entidade fechada, é caro para as empresas que têm sede aqui no Brasil, que tem que fazer a tal da CVM, que é o passivo atuarial de pós-emprego e tal. É caro o produto, não tem jeito. Né? E aí o pior, se você não capitaliza isso, se você tem sistema só de repartição simples orçamentária, recebe e paga, vai chegar uma hora que a conta vai ficar tão grande e você não tem o seu recurso patrimônio ali para te tirar do sufoco. Né? Então, eu acho que o principal ponto é a gente realmente tentar sempre manter o equilíbrio atuarial, e a forma mais coerente de fazer isso é novo dinheiro, são contribuições maiores para sanar, inclusive, os problemas do passado. Equacionamento de déficit é problema passado, não é futuro. Né? A gente vê que a geração futura ela é positiva, mas a geração atual que está lá, ela é deficitária e por conta que faltou contribuição, por conta que não foi observado o custo do plano, teve rentabilidades que não foram atingidas, né? Então isso é muito claro para a gente atuário, tá? Pessoal, antes de mais nada, reforçar um recadinho aqui. A palestra Efeitos da Decisão do STF na parte da tarde, às 14 horas, ela foi transferida para as 16 horas. Tá? E a palestra da GESCOM, que seria às 16 horas, foi antecipada para as 14 horas. Tá? E em nome do nosso presidente da PEPREM, Daniel, eu agradeço a presença de todos, tá? A participação. Muito obrigado, André Conde, muito obrigado, André Grau, os nossos Andrés aqui. Obrigado. E vamos ao nosso coffee break. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Não esqueçam, no evento em Águas de Lindóia vai ter mais sobre esse assunto. Vai ter um curso específico sobre atuária. Você consegue ajudar, claro.
Vem comigo, senhor. Fechou.